Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer nessa videoaula mais uma miniatura para nossa coleção que a gente já tem aqui no canal. Nós já temos a nossa ursinha, nós temos a coelhinha, temos o raposinho e a última que nós fizemos foi a elefantinha. Tá mega fofa, né, gente? Então, junto com a elefantinha, eu havia prometido fazer um koala, que ele foi muito pedido. Então, nós vamos fazer nesta videoaula o nosso koalinha. Olha só, gente, que fofo. Então, para quem já gostou do koala, curte o vídeo, compartilha, deixa os teus comentários, me diz o que tu achou. E para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre temos novidades por aqui. E me segue lá no Instagram também, vou deixar meu Instagram passando aqui, mas é bem fácil, é Glenegre em todas as redes sociais. O material que a gente usou para fazer o koala eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Então chega de papo, né, pessoal? Vamos ao passo a passo. Espero que vocês gostem e aproveitem muito o nosso koala, que é mais uma miniatura da nossa coleção que a gente tem aqui no canal. Nós vamos então fazer neste vídeo só as partes que são diferentes do raposinho. Então, eu já fiz o corpinho do koala, que é exatamente igual ao corpinho do raposinho, a única coisa que não tem é essa troca de cor. Já fiz então os pezinhos, que também é igual. E os bracinhos, que também é igual. Então, eu vou deixar para vocês na descrição deste vídeo aqui embaixo o link para vocês acessarem o vídeo do raposinho e fazer todas essas partes iguais, que são os pés, os braços, o corpo e a cabeça. Sendo que na cabeça vocês não vão fazer a troca de cor, vai ser assim. Vai ter só a troca de cor na barriga mesmo. Neste vídeo agora, nós vamos fazer as partes que são diferentes. Então, nós vamos fazer o nariz dele, vamos fazer as orelhas. Eu já fiz uma, nós vamos fazer assim, ó, peludinha, que vai ficar bem bacana. Vamos fazer, então, a outra pra gente aprender. E vamos fazer o rabinho dele aqui atrás. Depois, a gente vai fazer também um quadradinho aqui, que vai ser como se fosse o peito da roupinha dele. Pra ficar um pouquinho diferente das outras opções. Assim, vocês já têm mais uma opção para vocês decorarem, né? E fazer diferente as miniaturas. Vamos fazer agora, então, as orelhas do koala. Para fazer as orelhas, nós vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Como a gente faz o anel mágico? Seguramos na palma da mão o fio, passamos por cima de 2 dedos, passamos novamente por cima, atrás do primeiro. Seguramos. Agora, nós vamos fazer, pegamos uma laçada por baixo do primeiro fio, pegamos o segundo, damos uma torcidinha, a gente faz um ponto, ó. Esse é um ponto baixíssimo, fecha o anel mágico. Este é o nosso anel mágico. Neste anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fechamos o anel mágico. Como eu costumo fazer? O primeiro ponto eu fecho com o ponto baixíssimo, ó. Eu faço a união do último com o primeiro que eu fiz com o ponto baixíssimo. A partir daqui, eu vou fazer agora 2 pontos em cada ponto de base. Nós vamos ficar, então, no final da carreira 2 com 12 pontos. Esta união com ponto baixíssimo é só nesta primeira carreira. É só uma segurança para não abrir o anel mágico, né? Para ele ficar mais firme, para ele não abrir o buraquinho do anel mágico. As outras carreiras é de forma espiral.
não tem essa união. Finalizei a carreira 2, eu fiz mais um ponto e coloquei o marcador. Aqui inicia a nossa carreira de número 3. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Um ponto baixo e um aumento. Seguimos assim até chegar de volta no marcador. Na carreira 4, nós vamos fazer somente 2 aumentos. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Essa sequência 2 vezes. 4, 5, 7, 8. Vamos fazer um aumento. Mais 8 pontos baixos e um aumento. Nós ficamos no final da carreira 4 com 20 pontos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras, carreira 5, 6 e 7 de ponto sobre ponto, 20 pontos baixos. Então, vamos fazendo 3 carreiras, depois a gente volta para continuar. Concluímos as 3 carreiras, vamos fazer um ponto baixíssimo, deixamos um fio comprido para prender na cabeça. Puxamos o fio. Agora, nós vamos fazer esta parte para a orelhinha ter essa bordinha com um fio peludinho. Se vocês não tiverem um fio peludinho, vocês podem fazer com a cor branca ou cor off-white de um fio da amigurumi também, não tem problema. Mas pode ser qualquer fio peludinho. Aqui não importa qual fio vocês forem usar. Só não pode ser muito grosso, né, para não ficar muito alto aqui na beiradinha. Então, nós dobramos bem no meio a orelhinha, deixamos o fio em uma das laterais para a gente prender na cabeça. E vamos pegar os pontinhos aqui, vamos fazer ponto baixo por todos os pontos, ó. Vamos pegando um pontinho, em cada carreirinha um ponto. Vamos fazendo juntos, então. Eu vou usar um fio que eu já tinha, que é o fio ternura. Mas eu sei que esse fio é mais difícil de encontrar. Eu não mudei de agulha, né? Vou usar a mesma agulha, mas vou deixar bem soltinho o ponto, ó, bem soltinho. Vamos pegando, ó, em cada carreirinha, passamos a agulha, pegamos o ponto. Às vezes é um pouquinho mais difícil de passar, ó. Deixamos um pouco mais solto e vamos fazer um ponto em cada carreira. Ponto baixo. Aqui a gente passa por cima do anel mágico do início e faz do outro lado, ó. Com agulha mais fina, é melhor de passar nestes pontos, né? Com agulha mais grossa já fica mais difícil. Então, eu preferi usar a agulha mais fina e deixar sempre o ponto mais solto, que é mais fácil de trabalhar nesses pontos das laterais.
Finalizamos, deixamos um pedacinho de fio só pra gente fazer o arremate. Agora, com uma agulha de tapeçaria, a gente só precisa esconder o fio pra dentro. E este fio aqui a gente vai usar para prender na cabeça. Então, nós fazemos duas orelhinhas iguais. Já fiz as duas. Agora, nós vamos fazer o focinho do koala. Para fazer o focinho do koala, nós vamos usar uma linha preta. Eu estou usando da Amigurumi também. Nós vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Agora, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer 4 pontos baixos no próximo ponto, ó. 4 pontos baixos juntos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos no mesmo lugar. Vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos fazer mais 4 pontos baixos no mesmo. 1, 2, 3, 4. Mais 2 pontos baixos, chegamos no final da nossa carreira 2. 1, 2. Vou fazer mais um ponto e vou colocar o marcador. Assim, a gente fez a carreira 2 e ficamos com 12 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer ponto sobre ponto, porém pegando a alcinha de trás do ponto, ó. 12 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Opa! Finalizamos os 12 pontos baixos, pegando a alcinha de trás, vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando normalmente o ponto, ó. Só pra gente finalizar a carreira. Puxamos o fio e deixamos o fio pra costurar na cabeça. Ele vai ficar assim mais compridinho, ó, ele não fica redondo, ó. A gente tem que deixar este formato quando a gente for prender, porque o nariz do koala, ele é mais comprido, ele não é redondinho, ó. Então, quando a gente prender agora na cabeça, a gente prende assim. Depois eu mostro a posição direitinho pra gente prender. Vamos fazer agora o rabinho do koala. Para fazer o rabinho do koala, nós podemos também utilizar a nossa linha peludinha ou, se a gente não tiver, a linha branca ou off-white. Então, eu vou usar a mesma linha que eu usei para colocar na bordinha da orelha e vou fazer 6 pontos baixos em anel mágico. Aqui eu vou usar o outro lado da minha agulha, que é bem maior, ó. Pra ele ficar bem soltinho. Essa outra ponta da minha agulha é número 4. Então, para vocês saberem, né? Vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Aqui, se a gente perde um ponto, faz um ponto a mais, não tem problema também, né, gente? E podemos deixar ele do lado do avesso ou podemos virar, ó. Só vamos fazer assim uma bolinha para formar o rabinho dele. Agora, nós vamos deixar um pedaço do fio, puxamos aqui. Colocamos aqui, não precisa de enchimento, né? Como ele é bem pequenininho, ele já vai ficar com formato certo. Vamos fechar, opa.
vamos fechar com a agulha de tapeçaria, pegando os pontos, ó. Puxamos bem. Agora, a gente prende depois aqui atrás. Que fofo, né, gente? Olha só. Antes de montarmos o nosso koala, nós vamos fazer agora um peito como se ele tivesse de jardineira. Então, eu marquei 5 pontos bem centralizados, coloquei um fio. Com este fio, a gente pode se guiar para ver se ele tá bem centralizado com os olhos, né? Aliás, vamos ver então a primeira posição dos olhos para vocês saberem, né, gente? Senão não tem como vocês alinharem. Então, vamos contar para colocar os olhos a partir do anel mágico de cima da cabeça, contando, né, a carreira do anel mágico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a carreira 9 e 10, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distância entre eles. Cuidando sempre para deixar bem alinhado, os dois com a mesma distância aqui na lateral. Então, depois de colocados os olhos, colocamos o fio e centralizamos bem para fazer a parte do peitinho da jardineira. Então, eu contei aqui 5 pontos: 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês quiserem fazer um pouquinho mais largo, dá para pegar mais um ponto de cada lado. 7 pontos. Vamos fazer com 5 para ver como fica, então. Nós vamos colocar a agulha, então, de cima da cabeça, com a ponta virada para a barriguinha dele. No primeiro que a gente colocou a marcação, eu vou usar a mesma linha que eu usei para fazer esta parte de baixo, que é a parte da roupa dele. Então, vamos fazer primeiro uma laçada na agulha, que fica mais fácil. Opa! Ponto baixo, 5 pontos baixos, então. Nos 5 pontos que a gente definiu na frente. Podemos tirar a marcação. Nós vamos fazer agora crochê linear, indo e voltando. E assim nós vamos fazendo até ter a altura que a gente deseja do peito da jardineira do nosso koala. Chegamos no final, a gente faz uma correntinha e vira. Mais uma carreira, uma correntinha, vira. A gente fez, então, 4 carreiras, já é suficiente. Agora, nós vamos fazer, seguindo aqui onde a gente parou, correntinhas para a gente fazer uma alcinha e prender atrás. A gente pode fazer cruzado, pode fazer retinho. 2, 3, 4.
Eu fiz, então, 17 correntinhas e vou prender aqui atrás, cruzando, ó. Prender aqui do ladinho. Vou cortar o fio e deixar um pedacinho para depois fazer o arremate. Agora, eu vou fazer mais uma do outro lado. Vamos colocar novamente a laçada na agulha. E vamos fazer 17 correntinhas. Cruzamos atrás. E prendemos aqui com um ponto baixo, depois a gente faz o arremate. Ponto baixíssimo, no caso, né? Só passamos por dentro da última. Deixamos um pedacinho de fio pra gente fazer o arremate. Pronto. Eu vou, então, esconder agora os fios, né? Arrematar os fios, posicionar os pés, os braços, as orelhas e o rabinho. E mostro para vocês, pra gente definir a posição para prender tudo. Vamos ver, então, a posição pra gente prender. Os pés e os bracinhos é igual como a gente prendeu no raposinho também, né, gente? Os pés sempre a gente alinha no início deles no anel mágico, ó, os dois, cuidando para eles ficar assim bem no meio do corpinho. Os bracinhos na lateral, alinhados, né, com a lateral da cabeça sempre, não muito para dentro e não muito para fora. Eu deixo sempre um pouquinho inclinado, assim, eu gosto dessa posição. Nos braços eu não coloquei enchimento, mas pode colocar também, que também fica bem legal. Eu optei por não colocar. Para nós posicionarmos o nariz, nós vamos posicionar o início dele, essa pontinha de cima, bem na carreira que a gente colocou os olhos, que é entre a carreira 9 e 10. Posicionamos aqui, centralizamos bem com os olhos e ele vai ficar com este formato assim compridinho, ó. Cuidamos para não prender ao contrário, né? Para ficar assim, tem que ficar comprido no sentido vertical. No sentido vertical, mais compridinho o nariz dele, que é o formato do nariz do koala. As orelhas. As orelhas, a gente precisa fazer elas bem curvadinhas, ó. Elas têm uma curva grande, acentuada aqui, a orelha do koalinha. Então, nós vamos posicionar o início dela, contando do anel mágico, 1, 2, 3, na quarta carreira, dos dois lados, ó. E nós vamos encerrar ela uma carreira abaixo do olho, ó. Uma carreira abaixo do olho. Então, o que sobra de orelha, a gente vai ter que fazer essa curvatura, ó, para ela ficar bem curvada. Então, a gente prende bem com alfinete, para não sair do lugar quando a gente for começar a costura, sempre costurando e cuidando para não sair do lugar, porque para tirar depois é mais difícil. Então, já vamos cuidando sempre do início. Eu não vou mostrar neste vídeo como costurar, porque eu tenho um vídeo só sobre costura no canal, que é bem bacana, tem uma forma bem prática de costurar a orelha assim. Acho que vocês vão gostar bastante. Então, quem é iniciante e tem um pouco mais de dificuldade na costura, eu vou deixar também na descrição deste vídeo o link para vocês acessarem o vídeo da costura, que ajuda bastante, e eu sei que as minhas seguidoras que são mais iniciantes estão gostando bastante deste vídeo, por isso que eu gosto de recomendar também para vocês. Então, eu vou prender todas as partes agora, depois eu volto para a gente ver como ficou. Terminei de prender todo o nosso koalinha, ficou fofo, né, gente?
Esta opção de roupa vocês também podem usar no raposinho ou nos outros bichinhos que a gente tem no canal, que são o mesmo padrão. Podem combinar, fazer combinações diferentes. É bem bacana a gente poder ter essas opções para a gente fazer peças diferentes, né? Todo prontinho. Fizemos aqui atrás ele com um X, ficou também diferente. Espero então que vocês tenham gostado do nosso koalinha. Se vocês gostaram e fizerem ele, não esqueçam de me marcar nas redes sociais. Podem usar a hashtag FizComAglê, vou deixar aqui embaixo para vocês. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!